Emoções não governadas destroem resultados. Você não tem problema de execução, você tem problema de permissão. E a verdade é que todo resultado grande exige passar por um caminho que muitas vezes não é bonito. Por isso, o coração não foi feito para aprisionar sentimentos, mas foi feito para gerenciar o que sentimos com maturidade, com consciência e com verdade. Você já ouviu falar de um homem que conquistou tudo, mas perdeu a si mesmo no meio do caminho? Essa história é de Alexandre o Grande, um dos maiores líderes da história, e de Clito, seu amigo de infância e maior aliado. Uma amizade verdadeira rompida por um único momento de ira. O que acontece quando o orgulho fala mais alto que o coração? Quando a emoção toma lugar à razão? Essa história vai te mostrar como até os maiores podem cair. Não pelos seus inimigos, mas por não saberem dominar suas próprias emoções. Vocês sabem que Alexandre o Grande, um dos maiores líderes e conquistador da história, conhecido pelo seu poder de influência, genialidade militar, visão estratégica, ele foi um grande líder e a maior parte do seu conhecimento veio antes dos 33 anos. Entre um de seus generais mais fiéis estava Clito, um amigo de infância, praticamente um irmão, porque afinal de contas foi Clito que em uma guerra salvou a vida de Alexandre. Ou seja, ele era íntimo, presente, era leal também. Só que à medida que Alexandre crescia em poder, crescia também o seu orgulho e o seu apego à sua própria imagem. Então, durante um banquete, Alexandre já havia bebido demais, embriagado não só pelo vinho, mas também pela sua própria vaidade. Clito ousou fazer críticas. Lembrou Alexandre de que ele não era um deus, e sim um homem, porque muito do que ele havia conquistado vinha do apoio dos seus generais, da graça que o cercava desde o início, do seu povo. E Alexandre, embriagado, cheio de vaidade, irado, lançou uma lança contra Clito, matando ele no meio do salão. Depois que a ira passou, veio o peso da realidade. Alexandre entrou em colapso emocional, ou seja, o homem que havia derrotado impérios foi então derrotado por não governar seus sentimentos, ou seja, suas emoções. Você pode conquistar tudo, mas se você não governar as suas emoções, você perderá tudo em segundos. Até porque a raiva de um momento pode derrubar, pode levar segundos para derrubar tudo aquilo que você demorou muito tempo para construir. Então, Alexandre matou um homem e morreu por dentro. Logo, Alexandre conquistou o mundo, mas foi vencido por si mesmo. Emoções não governadas destroem resultados. E eu sei que você já se preparou, você estudou, fez curso, comprou ferramenta, montou até estratégia, mas na hora de agir, na hora de executar, você travou. Muitas vezes não por dinheiro, não por tempo, não por conta da concorrência, mas por conta de você, por conta do seu emocional. Nesse vídeo quero te mostrar por que o nosso emocional travam os nossos resultados, ou seja, porque eles são os vilões dos nossos não resultados. E para quem chegar até o final, como você pode resolver isso em alguns passos. E antes de eu te falar o porquê são os vilões, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo quando sair aqui no canal. A primeira coisa é que você não tem problema de execução, você tem problema de permissão. Muitas vezes não é que você não sabe o que você precisa fazer, mas lá no fundo você sente que não tem permissão para fazer. Por quê? Porque isso vem de crenças lá da infância. Dinheiro é sujo, não posso brilhar, não posso ser melhor do que os meus pais, do que a realidade que eu vi inserida antes. Medo inconsistente de rejeição. Então, e se eu crescer e me afastar das pessoas que eu amo? Logo, você não trava porque você não é capaz. Você é muito capaz, na verdade. Mas porque você tem medo do que vai acontecer quando chegar naquele resultado. E você precisa ser a primeira pessoa a acreditar que você consegue. Se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. A segunda coisa é que você não tem medo de falhar. Você tem medo de ser visto falhando. Muitas vezes você fala assim: nossa, como eu tenho medo de errar. Esse medo pode vir de vários fatores, mas um deles é porque você tem medo de ser visto errando, medo de ser visto construindo a sua jornada, medo de ser visto falhando, medo da exposição, medo da humilhação, medo da rejeição, medo de ser julgado. E o fato é que emoções mal resolvidas geram máscaras. Perfeccionismo, procrastinação, excesso de preparo, tudo isso são máscaras de emoções mal resolvidas, porque você fala que é perfeccionista
perfeccionismo, mas esse perfeccionismo te atrapalha, porque você quer deixar sempre tudo pronto, tudo perfeito e nunca começa nada. Ou até começa, mas não dá continuidade. E aí você quer acertar de primeira, porque tem medo de ser visto errando, tem medo de ser visto sendo fraco, tem medo de ser visto falhando. E a verdade é que todo resultado grande exige passar por um caminho que muitas vezes não é bonito, é vulnerável, mas é real. Lembra que a história que eu comecei falando aqui do Alexandre o Grande pra você, ele foi uma pessoa que venceu impérios, que escreveu seu nome na história, que comandou exércitos com genialidade. Mas bastou uma noite, um momento de ira, uma emoção não governada, e ele destruiu com suas próprias mãos tudo o que amava, e nunca mais foi o mesmo. Logo, tá tudo bem você falhar no seu processo, só que falhe, erre cedo, erre barato e erre pequeno. Não fique errando toda vez nas mesmas coisas, porque quanto mais resultado você tem, quanto mais você cresce, qualquer erro pode te custar muito caro. A terceira coisa é que o trauma se esconde na rotina. Você acha que está vivendo normalmente, mas está apenas repetindo estratégias emocionais que são de sobrevivência. Logo, você evita vender porque já recebeu um não do seu cliente, você foi rejeitado. Evita gravar vídeo porque as pessoas vão rir de você. Evita conversar com líderes, com outras pessoas, com os clientes, porque já foi rejeitado. Só que você não está percebendo que o seu passado ainda está governando os seus resultados, ainda está ditando os seus resultados. E enquanto você não dar um novo significado, você vai continuar vivendo de uma forma que você não deseja. Alexandre o Grande, ele não acordou decidido matar um amigo. A raiva dele não surgiu do nada. Ela foi sendo alimentada de forma silenciosa pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vaidade, pela própria pressão, pelo medo de parecer fraco. E tudo isso que ele sentia era escondido na sua rotina de conquistas, na sua rotina de banquetes, na sua rotina de decisões, nas suas rotinas de banquetes, títulos e vitórias. Por isso o trauma, ele não grita, ele se esconde. Ele se esconde nos detalhes, nas repetições, no hábito de você ignorar, ou seja, entender aquilo que você está sentindo. Naquela rotina que parece sucesso por fora, mas que esconde dor por dentro. E quando a emoção dele explodiu, foi tarde demais. Por isso, essa história nos ensina que emoções não tratadas viram armadilhas. Traumas não resolvidos se disfarçam como forças. E o que parece controle, na verdade, é a sobrevivência. A quarta coisa é que a vida não espera você estar totalmente curado para te cobrar resultados. Você ficar esperando que você vai estar 100% emocionalmente pronto, 100% pronto, é um luxo que ninguém tem. Porque você, eu, as pessoas que conquistaram grandes resultados não nasceram prontas, mas elas se tornaram prontas durante o processo. Porque emoção não é desculpa para estagnação. Logo, você não precisa estar 100% curado para começar. Você vai se curar no processo. Você precisa agir apesar da dor. A quinta coisa é que o coração é um lugar de gestão e não de gaiola. Muitas vezes nós ficamos aprisionados às nossas próprias emoções e elas nos geram resultados catastróficos. Sentir algo é normal, mas deixar que esse sentimento vire decisão é loucura. Dentro de Alexandre o Grande havia um território sem rei, o coração dele. Enquanto comandava exércitos, ele perdia guerras dentro de si, guardou dores, engoliu frustrações, engaiolou suas próprias emoções. Consequentemente, ficaram mal resolvidas. Por isso, o coração não foi feito para aprisionar sentimentos, mas foi feito para gerenciar o que sentimos com maturidade, com consciência e com verdade. Porque o que você engaiola, mesmo mal resolvido, alguma hora vai escapar. Por isso, seu coração não é um lugar para esconder feridas. Ele é uma central de comandos para você curar, alinhar e lidar com sabedoria. O problema não é você sentir, e sim não saber o que fazer com o que você sente. Por isso, a vida não espera você estar pronto para te cobrar resultado. Por isso, se você não gerenciar o seu coração, suas emoções vão te sabotar no campo de batalha que é a vida. Eu quero te dar uma ilustração muito boa sobre isso que eu estou falando para você. Davi disse em Salmos 42:11 o seguinte: Por que estás abatido,
abatidas, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Perceba que ele não negou o que ele sentiu, mas ele conversou com aquilo que ele sentiu e, consequentemente, lembrou a sua alma do seu propósito, mesmo diante do caos que ele estava enfrentando, mesmo diante do conflito interno que ele estava enfrentando. Por isso, maturidade emocional não é você nunca sentir nada, mas é você liderar aquilo que você sente. E agora, para você que chegou até aqui, eu quero passar para você como você faz para você vencer isso. Primeira coisa, você vai nomear aquilo que você sente. Você vai se perguntar: o que eu estou sentindo exatamente? E aí você vai rastrear da onde vem, ou seja, a origem daquilo que você está sentindo. Então você vai se perguntar: da onde vem isso que eu estou sentindo? Porque sem você saber exatamente aquilo que você sente, você não tem clareza. Logo, aquela emoção que você está sentindo começa a influenciar nas suas decisões, no seu humor, nos seus relacionamentos. Logo, aquilo que você não entende, você repete. Se você sente raiva, tristeza, angústia, mas não busca entender da onde vem, você vai continuar preso no mesmo padrão. E normalmente está sempre relacionado com uma história mal resolvida, uma expectativa não respondida, uma ferida antiga que não foi curada, e isso, consequentemente, vai te dar poder de escolha. Emoção nomeada é emoção que pode ser administrada. Ou seja, estou com medo, mas não preciso paralisar. Estou com mágoa, mas posso escolher perdoar e seguir em frente. Aprenda isso. Sentimento que você não entende, que você sente, que você não nomeia, vira um peso que você carrega e nem sabe o porquê. Você fica descontando nos outros, no trabalho, no corpo, na alimentação, nas decisões erradas. Por isso, em frente, ou seja, exponha-se naquilo que te trava e celebre os seus avanços diários. Por isso, celebre as suas conquistas. A conquista não necessariamente é grande para todo mundo, mas ela é aquela que faz sentido para você, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. E uma dica extra: ore. A maioria das pessoas trava não por falta de técnica ou por falta de conhecimento, mas por excesso de carga emocional mal resolvida. Enquanto você não vencer por dentro, você não vai vencer plenamente por fora. Seu resultado externo nunca será maior do que sua estrutura emocional interna. Lembre-se que Alexandre conquistou o mundo, mas perdeu a si mesmo durante a jornada, porque não soube dar nome ao que sentia, porque não compreendeu o que sentia, porque não governou o que sentia, porque quem não faz gestão das próprias emoções se torna refém delas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito você. Se ajudou, me conte aqui nos comentários. Foi um prazer mais uma vez te ter aqui. Tchau!